Hoje, o Guia de Raça, vamos falar sobre o Pitbull. Primeiramente eu vou falar sobre os cachorros que eu tenho, que eu possuo. Então vamos lá. A espécie teve origem na Inglaterra, numa época em que ainda não existiam laboratórios. O Pitbull surgiu por volta do século XVII, quando os cães eram usados em combates contra os animais selvagens e de grande porte, como ursos e touros. A atividade, que divertia muitas pessoas, foi proibida pelo governo inglês em 1835, dando origem a lutas clandestinas. Até esse período, os Old Bulldogs eram usados nas rinhas. Esses cães eram muito ferozes e agressivos com outros animais. A aparência dele não tinha muita importância, porque o que realmente contava era o desempenho dos cachorros no ringue. A luta entre um urso e um bulldog era uma prática comum que atraía muita gente e gerava pequenas fortunas, em função das apostas na manutenção dos ursos. Explicar a origem exata do Pitbull é uma tarefa muito complexa. A teoria mais comum aponta para o resultado do cruzamento do antigo Bulldog com cães do grupo Terrier. Os criadores de cães de combate perceberam que os vencedores deveriam ser mais ágeis, resistentes e determinados. Os cães Terrier, uma classificação para o grupo formado por animais de caça destemidos, resistentes e fáceis de lidar, foram escolhidos para o cruzamento com o Bulldog. Da mistura surgiram várias nomenclaturas como Pit Bulldogs, Pit Terrier, Half and Half, Yankee Terrier, Pitbull Terrier e American Staffordshire Terrier. O primeiro registro de um Pitbull foi feito nos Estados Unidos, quando ficou estabelecido o nome oficial de American Pitbull Terrier. Hoje os cães são criados para participar de exposições e competições, como o Game Dog. É um tipo de evento esportivo em que os pitbulls são treinados para saltar, correr e fazer demonstrações de força e agilidade. Vamos ver o conceito que o Wikipedia tem para nós. Pitbull é uma abreviação de American Pitbull Terrier, uma raça canina de origem norte-americana, originalmente criado para o combate. O Pitbull destaca-se atualmente como um cão atleta e cão de caça. O Pitbull é um cão de porte médio e descendente do Bull Terrier, cães que eram fruto do cruzamento direto entre o antigo Bulldog inglês e o antigo Terrier inglês. O Bull Terrier foi criado nas Ilhas Britânicas para a caça e para o combate, e geralmente é creditado como o único ancestral do Pitbull. Porém, estudiosos especulam que ao chegar nos Estados Unidos no século XIX, alguns Bull Terriers foram cruzados com o antigo Bulldog espanhol, diferente do atual, estão dando origem ao Pitbull. O reconhecimento da raça. No Brasil, a raça é reconhecida oficialmente pela CBKC e pela UCB. Já nos Estados Unidos, é reconhecida por várias entidades, tais como UKC, ADBA, NAPBTA, APDR, AADRI. A raça foi reconhecida oficialmente pela primeira vez em 10 de fevereiro de 1898 pelo UKC. O primeiro cão registrado era um exemplar chamado Bennett Ring. No Brasil, os primeiros cães chegaram ao Brasil entre o final dos anos 70, no Rio Grande do Sul, e início dos anos 80, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, só em 1986 é que foi importado o primeiro cão. Era um macho chamado Playboy, porém a grande popularidade da raça só veio acontecer no final dos anos 90. A história. No século XIX, no Reino Unido, os esportes sangrentos, combates que envolviam animais, eram muito populares e apreciados. Dentre esses esportes, o mais popular era o bull baiting, uma prática sádica em que os antigos bulldogs eram usados para atacar touros trazidos a uma arena em frente a um grande público composto por várias classes sociais. O touro ficava amarrado por uma longa corda e os cães atacavam evitando coices e chifradas, agarravam o seu nariz ou orelha e seguravam-se até que o touro caísse. Os súditos e a realeza da época compareciam a esses espetáculos sangrentos em busca de diversão, na tentativa de distraírem-se da pobreza e das doenças de seu tempo. Contudo, uma nova opinião pública forçou o governo a tomar uma medida. Em 1835, o parlamento inglês proibiu todos os esportes sangrentos, incluindo o popular bull baiting. Uma vez que o bull baiting foi banido, os criadores que apreciavam as qualidades combativas dos antigos bulldogs utilizados nesses eventos voltaram sua atenção para a briga de cães, que apesar de proibida era fácil de esconder.
as famosas rinhas. Começaram utilizando o antigo Bulldog, mas percebendo que lhes faltava mais agilidade, cruzaram-no com o antigo Terrier inglês e produziram cães conhecidos como Bull Terrier, que eram animais de porte médio com extrema força, dotados de maior agilidade que os Bulldogs e com grande resistência física e persistência. Um cão que cumpria todas as expectativas dos criadores de cães de briga. Na rinha, o Bull Terrier mostrava bravura, alta tolerância à dor, determinação, afeição e lealdade ao seu dono. Posteriormente, entre os anos 1845 e 1850, parte desses cães Bull Terrier foram levados por imigrantes do Reino Unido, principalmente por irlandeses, e de outras regiões das Ilhas Britânicas para os Estados Unidos, onde foram utilizados como cães de boiadeiro, cães de luta e de caça pesada, caça a javali, por exemplo. Em solo americano, o Bull Terrier foi aperfeiçoado, dando origem à nova raça. Em 1898 foi reconhecida pela UKC com o nome de American Pit Bull Terrier. Após o reconhecimento, a raça passou a ser cada vez mais utilizada em rinhas, atingindo o auge entre as décadas de 1920 e 1970. Atualmente, o American Pit Bull Terrier demonstra sua versatilidade, participando com sucesso em campeonatos de obediência, faro, agility, tração, pitch gameness, dog driving, bem como em provas de conformação física. As características do Pitbull, do American Pit Bull Terrier. As características essenciais do American Pit Bull Terrier, segundo o padrão oficial da raça descrito pela UKC, são a resistência e a autoconfiança. São cães com alto nível de energia, não devendo assim ficarem presos num espaço pequeno, muito menos em correntes curtas. São cães destemidos e inteligentes e precisam de bastante exercício. Em relação às características físicas, de acordo com o padrão UKC, a correta proporção entre o peso e a altura é mais importante que as medidas exatas. Porém, é preferível que os machos pesem entre 15 e 27 kg e as fêmeas entre 13 e 22 kg e que possuam entre 43 e 53 cm na altura da cernelha, sendo as fêmeas mais baixas que os machos. Já o padrão elaborado pela ADBA e que possui um limite de peso oficialmente pré-estabelecido, relata que um pitbull condicionado deve pesar exatamente entre 13 e 34 quilos, machos ou fêmeas. A altura deve ser proporcional ao peso. Os cães não devem ser pernaltas e nem muito pesados para seu tamanho. Possuem musculatura aparente, transparecendo força e agilidade. Quanto à trufa, as narinas dos cães, há duas colorações: Red Nose, nariz vermelho, e Black Nose, nariz preto. Na pelagem, todas as cores são aceitas, exceto o merlé. As cores de pelagem mais comuns são vermelho, marrom, preto, fulvo, e o albinismo é desqualificado, porém o leucismo é aceito. Nos olhos, inclusive, a cor verde é aceita. No entanto, o azul é completamente abominado. Cães com olho de cada cor são desqualificados. As orelhas são normalmente cortadas. Acompanhe meu segundo vídeo do canal que vocês vão saber a minha posição sobre isso e como eu fiz a conchectomia nos meus cães. Mas em estado natural, elas são de inserção alta e aceitável, semi-eretas ou em formato de rosa. Temperamento: são cães que se apresentam dóceis com humanos, porém podem apresentar agressividade contra outros cães, característica comum em cães do grupo Terrier, ou contra outros animais, principalmente de pequeno porte. É importante ressaltar que a raça tem tendências agressivas, sendo de extrema importância ter um maior cuidado, ter um ótimo dono que consiga realmente cuidar do jeito que tem que ser criado, procurando não deixar solto e com crianças. Se não for bem condicionado, se não for bem criado, realmente é um perigo. O padrão oficial da raça, o qual foi desenvolvido pelo United Kennel Club, primeiro clube a reconhecer a raça, estabelece, entre aspas, é um cão forte, autoconfiante, corajoso, determinado e tem muita alegria de viver. A raça gosta de agradar e é cheia de entusiasmo, pelo fato de a maioria dos American Pit Bull Terriers apresentar certo nível de agressividade contra outros cães, bem como pelo fato de seu físico ser poderoso. A raça necessita de proprietários que o sociabilizem cuidadosamente com outros cães desde filhote e que treinem obediência,
O American Pitbull Terrier não é a melhor escolha para os que procuram cães de guarda, por ser extremamente amigável mesmo com os desconhecidos. Comportamento agressivo para com o ser humano não é característico da raça, portanto, isso é extremamente indesejável. Padrão oficial da raça, traduzido pela CBKC. Qualquer característica que fuja a essas já mencionadas é totalmente indesejável, sendo fator desqualificante no padrão da raça. Portanto, qualquer cão que não possua a característica de temperamento mencionada é desqualificado, ou seja, impossibilitado de representar a raça. É recomendável que, por ocasião de passeios públicos, estejam sempre com focinheiras que inviabilizam ataques a outros cães. O Pitbull é um cão inteligente e versátil. Seus exemplares são altamente treináveis. São cães saudáveis, rústicos, que reclamam pouco e oferecem muito aos seus donos. Ao adquirir um exemplar dessa raça, o novo dono deve saber de início que, por ser um cão atleta nato, necessita de pelo menos 1 hora diária de passeios com exercícios frequentes para não acumular energia. O American Pitbull Terrier, APBT, e seus parentes tinham uma reputação de cães leais e confiáveis durante as primeiras décadas do século passado, sendo conhecidos como cães de família, altamente indicado para crianças. Nos últimos anos, contudo, essa imagem mudou graças à sua utilização de forma irresponsável, péssimos donos que não sabem criar seus cães. A extrema popularidade também gerou problema para a raça, já que são realizados muitos cruzamentos inescrupulosos e mestiçagens, o que pode gerar cães com desvio de temperamento e de conduta, ou seja, cães com temperamento totalmente contrário ao que seria típico dos cães puros. Segundo a American Temperament Test Society, instituição que estuda e avalia o temperamento e comportamento de milhares de cães de diversas raças mediante uma série de testes em animais com pedigree, o American Pitbull Terrier teve um dos maiores índices de aprovação, estando dentre os mais dóceis e menos propensos a atacarem pessoas, ficando inclusive à frente de cães das raças Collie, Cocker, Pastor Alemão, Golden Retriever, Dálmata e vários outros. Para finalizar, saúde. O Pitbull é um cão bastante rústico e resistente, porém pode sofrer com alguns problemas de saúde. Entre as principais doenças que acometem a raça estão os problemas de pele, principalmente alergias de pele, tais como alergias a pulgas, a grama, pólen, etc. Esses problemas afetam principalmente cães red nose ou de pelagem branca. A sarna demodécica também pode acometer alguns cães. A pele do Pitbull é sensível e deve-se ter cuidados especiais. Banhos, por exemplo, não devem ser muito frequentes, sendo realizados 1 ou 2 vezes por mês no máximo. O cachorro tem cheiro de cachorro. Sempre após o banho, a pelagem deve ser totalmente seca, de preferência com uma toalha. A exposição ao sol também deve ser controlada. Assim como uma grande parte dos cães de médio e grande porte, o Pitbull também pode sofrer com displasia coxofemoral. É isso aí, galera, acabou por hoje. Parte 2 pode rolar. E deixe seu like aí, tamo junto.